pessoal, então vamos seguir com a nossa aula de História. A minha proposta na aula de História é pegar desde a página 150 e eu vou explicando. Então, para lembrarmos, vamos recordar como que começou. No bimestre passado, estudamos que os movimentos revolucionários que ocorreram no Brasil, por idealistas, eram por ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Por quê? Porque as pessoas estavam cansadas de um governo autoritário, repressor, né? Que na época governava o Brasil e que cobrava altos impostos, né? E que acabava explorando a população. Então, as pessoas cansadas, repressivas, começaram a idealizar uma vida diferente, tá? Por isso que aconteceram os movimentos sociais. Alguns com insucessos, a maioria deles, né? Porque era muito difícil abater o governo e ainda, junto com eles, o militarismo, né? Então, eles acabavam não tendo sucesso, mas o povo começou a gritar, tá? O povo começou a cansar, sacudir, né? Aí, nesse bimestre, damos sequência, né, aos nossos estudos referente ao que aconteceu com os governos brasileiros. O governo foi governado por muito tempo por um governo autoritário que era o governo de Portugal, né, e que mandava, desmandava, né, era Brasil colônia, né, e quando começou as revoluções francesas, os governos absolutistas começaram a ser derrubados, porque as pessoas do Brasil começaram a se espelhar e eles começaram a querer mudança aqui no Brasil também. Portugal, no nosso caso, o governo de Portugal era Dom João VI. Ele já fugiu do Portugal para o Brasil por coisas erradas que ele fez lá, mas mais tarde voltou para Portugal, anos depois, né, que ele fundou a corte no Rio de Janeiro, né, trouxe pessoas de Portugal, trouxe a realeza, a alta burguesia, né, fez seu palácio, né. Então, ele voltou para Portugal e deixou seu filho no seu lugar aqui no Brasil, né, Dom Pedro I. Com a vinda da elite portuguesa, foram desenvolvidas diversas construções para promover a cultura da colônia portuguesa. Por exemplo, o que eles trouxeram junto com eles, com a sua cultura? Eles fundaram jardins botânicos, museus, escolas, eles trouxeram boa parte da cultura vivenciada da Europa para o Brasil, até na nossa alimentação, horários para comer, chá da tarde, almoço, janta. Esse costume nós herdamos de Portugal, tá? E eles trouxeram junto com a alta burguesia, com a população que veio a cultura para colonizar o nosso país. Ocorreu a independência do Brasil, né? Como que ocorreu? Não houve a participação da população, né? O próprio governo Dom Pedro I, né, decretou a independência, né, do Brasil, que o Brasil estava independente de Portugal, e que estariam dispostos a lutar pela morte ou pela liberdade, quando ele gritou nas margens do rio Ipiranga, né, independência ou morte, tá? Esse riacho era um rio, né? Então, vocês conhecem o príncipe Dom Pedro I, já ouviram falar, no dia 7 de setembro, ele decretou a independência do Brasil de Portugal. O Brasil tornou-se um país independente, né? Um país que tinha que trabalhar pela sua própria identidade. Daí eles criaram o quê? E daí foi criado símbolos que expressavam a identidade nacional. A bandeira, o brasão, aí o hino nacional, né? Que cantamos até os dias de hoje. Isso foi criada essa independência, foi criado esse símbolo para expressar a identidade nacional. A bandeira tem as cores, que tem significados. O amarelo, as riquezas, o azul, o anil, o céu anil, o verde, as grandes matas que tinha no Brasil na época, o branco, a paz, né? Então, o próprio hino nacional, a letra do hino nacional, também, né? O viro do Ipiranga era o riacho, plácidas, águas calmas e tranquilas, o rio calma, que corria água calmas e tranquilas, um provobrado de grito retumbante que ressoa, né? Então, cada palavra do hino nacional, aqui na página 156, 157, tem um significado, tá? Formoso, que dizem um céu belo, risonho, alegre, límpido, claro, né? Cruzeiro eram as estrelas do sul, que apareciam no céu, Cruzeiro do Sul, né?
Então, eles falaram a gigante era pela natureza, que era uma grande natureza, né? Então, toda essa identidade nacional estava sendo mostrada no nosso hino nacional, na nossa bandeira do Brasil, né? E assim por diante. Aí, na época foi criada no Brasil Imperial, ainda continuou Império, mesmo sendo Dom Pedro I, ele só gritou que ele queria independência de Portugal. Ele era um país próprio, com suas leis, com sua bandeira, com sua identidade. Mas ainda ele continuou um governo autoritário e repressivo. Ainda era império, porque ele era um rei. Se ele morresse, o herdeiro dele ia assumir a coroa, né? E aqui diz assim, aí ele criou a bandeira imperial, que vocês podem observar na página 157, e a bandeira atual, semelhanças e diferenças. Na época tinha uma coroa, que representava a realeza, né? Era um governo de reis. Então, vocês podem observar na página 157 a diferença entre as duas bandeiras, tá? Elas têm diferença uma da outra, tá? Que não foi na época do Brasil Imperial, com Dom Pedro I, e hoje a atual. O que significa um país independente? Que ele precisa se organizar, ser reconhecido por demais países, estabelecer relações diplomáticas e comerciais, né, com o resto do mundo. Por exemplo, relações comerciais, importação, exportação de produtos, diplomacia, ser um país que vai fazer alianças com outros países em tempos de guerras, de crise, amistosos, de apoio, né, para não ter guerras, para ter paz, amor e união entre as nações. Então, aqui, para vocês entenderem o que seria essa independência, o que é ser um país, tá? Seguindo, nós vamos retomar com vocês da importância também da existência de um documento maior que regulamentasse as leis do nosso governo, né? Para que as leis fossem exercidas. Não é só criar bandeira, criar o hino nacional, um brasão, ter independência, diplomacia, ter relações comerciais, ser reconhecido por outros países. Um Brasil ele tem que ser regido, né, com leis que vão garantir ao povo direitos e deveres. E daí, na época, foi criado um documento que se chamava o quê? Para regulamentar o governo, né? A lei que o governo exercia. A Carta de Magna, que hoje é a Constituição Federal, que é a lei maior que manda no nosso país, tá? Que os nossos estados acatam a lei maior e que o nosso município também tem que acatar a lei maior. Nós temos que trabalhar dentro das leis maiores. É a Constituição brasileira. Na época, a Carta de Magna, no tempo de Dom Pedro I, né? Que era um documento, tá? E hoje, ela é a Constituição brasileira. Então, o que era essa Carta de Magna? Era um documento que era importante, que dizia como devia ser governado, quais os direitos e deveres dos cidadãos na época, tá? Como a nação devia ser constituída, tá? Então, hoje ela passou a ser chamada Constituição, tá? Eu quero que vocês dê sequência aos estudos, leitura do texto da página 161 em casa, tá? Para vocês entenderem melhor como funcionou. Dom Pedro I também não governou por muito tempo, tá? Por quê? Porque ele também era um governo que ele não direcionou ao povo uma igualdade, uma liberdade, né? Ele não foi um governo para todos. Um negro escravo, por exemplo, não tinha direito de atuar, de ser um cidadão, de votar. A mulher também não tinha certos direitos na sociedade. Ele ainda impedia que chegassem direitos às camadas mais pobres. Essa independência não significou para a maioria da população. Ela foi restrita na época, né, às camadas mais altas. Ela continuou no mesmo formato de governo, tá? E isso fez com que as pessoas retomassem a ideia de mudança. E aí aconteceram outras revoluções, outras guerras, né, durante o governo. E, por exemplo, uma das revoluções que aconteceu foi a Guerra dos Farrapos, ou do Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que foi uma revolução que o Rio Grande do Sul queria independência daí do Brasil,
também se tornar um país independente, porque as pessoas não estavam aceitando, né, como as coisas estavam acontecendo. Então, na próxima, eu vou dar uma lida com vocês como o Brasil foi governado por Dom Pedro I, num texto aqui eu vou explicando para vocês entenderem. Dom Pedro I tentou, então, organizar o nosso país. Um governo democrático precisou ter Carta de Magna, né, que foi a primeira opção, que era criar a lei que regulamentasse direitos e deveres dos cidadãos. Ok? Hoje a Constituição. Organizar o nosso novo país não foi fácil. Dom Pedro I invocou um grupo de pessoas que pudesse escrever a primeira Constituição do Brasil. Alguns desejavam um governo mais democrático, outros queriam mudanças mais profundas. Dom Pedro I queria um governo no qual tivesse bastante poder e seus aliados portugueses mantivessem seus privilégios. Então, ele não era para as camadas mais pobres. Ele queria manter privilégios à classe alta, a seus aliados da política portuguesa, né? Então, sempre teve esse jogo de politicagem. Os desentendimentos foram grandes. Diante disso, ele acabou impondo uma Constituição que lhe dava muitos poderes e tornou-se assim um governante autoritário. Então, a primeira Constituição que ele fez, ainda ele garantiu muitos poderes ao governo, tá? Uma das mais importantes revoltas ocorreu em Pernambuco, sob a liderança dos padres da região, principalmente de Frei Caneca, a Confederação do Equador. Diante disso, o imperador usou força contra o que se rebelasse. Dom Pedro I mandou dominar a rebelião, decretando a morte de seus líderes, como sempre, né? Matava, coagia o povo e ponto final. Além disso, Dom Pedro I não fez um bom governo. Percebendo que perdia o apoio das elites brasileiras, preferiu renunciar ao governo do Brasil, renunciou ao cargo de governador do Brasil, e foi para Portugal. Deixou seu filho como herdeiro, mas ele só tinha 5 anos de idade. Então, imagina como que eles iam colocar, né, o governo na mão de uma criança de 5 anos de idade de um país, gente. Na época, um país, né? Ele renunciou ao governo, porque daí a própria elite começou a se rebelar contra ele, né? Porque ele estava sendo um péssimo governo, né? E aí ele abandonou o barco e deixou uma criança no lugar dele. Como deveria ser a vida de uma criança como o príncipe Dom Pedro, né? Uma criança da idade dele seria capaz de governar um país, né? Aí surgiu o quê? Como ainda ele era criança, não tinha preparação, né, para governar o país, os políticos da época resolveram que o Brasil seria governado por um grupo de pessoas denominadas regentes. É aquele que quer dizer o quê? Aquele que governa um país em nome de outra pessoa. Tá? Em nome da criança, até que ela crescesse, alguém ia assumindo e governando, né? Nessa época da história, chamado período regencial, não foi fácil para o Brasil. Aconteceram muitas revoltas, tá? Em alguns lugares, como no Pará, no Maranhão, os trabalhadores mais pobres, descontentes com suas situações, miséria, passaram a se revoltar. Em outros lugares, também elites se rebelaram, querendo maior liberdade para seus negócios, como aconteceu na Bahia e no Rio Grande do Sul. Uma das revoltas de maior duração foi o que ocorreu no Rio Grande do Sul, a Guerra dos Farrapos, que durou cerca de 10 anos. Durante esse período, o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina se declararam separados do Brasil, formando um outro país. Eles se declararam, cansaram por 10 anos, né? Durou isso. Então, foi uma das maiores revoluções vistas na história, tá? Então, hoje vocês já sabem o que significa a Guerra dos Farrapos. Por insatisfação, né, do nosso governo, eles quiseram a independência do seu estado. Parte de Santa Catarina também. Aqui tem as alternativas 1 e 2 para vocês assinalarem de acordo com os textos lidos e as explicações que a professora deu. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Uma